Bom dia para quem está chegando agora. Agora sim, pode ir lá no bate-papo, me mandar o nome. Augusto, você já tinha me mandado antes, manda de novo fazendo favor, tá bom? Certinho? Oi, Bia. Oi, tudo bem? Meu, deu certo e elas estão falando que não dá. Pois é, não tô entendendo por que que o Eu acho pessoal que tá elas com não essa estão dificuldade. pondo Hã? maiúscula, minúscula. Acho que por Ah, isso. pode ser isso. O meu pus como é que tava. Perfeito. Tem que E ser também copiar e igualzinho, tá colar não lá. dá. Ou a senha numérica ou a senha por letras, porque senão não dá certo, tá? Copiar e colar eles dá como errado mesmo você copiando certo. Isso. Tem que ser certinho, tá? Pessoal, então aí, ó, tem gente me mandando, mas tem pessoas que ainda. A Ana Júlia tá falando que não tá indo, Bia. Ué, mas como não? Tem que ser Se ela igualzinho. colocar direitinho, dá certo. Oi? Pode repetir, por favor? Se ela colocar direitinho, dá certo. Eu consegui Isso, entrar pois com a é, senha todo de mundo letra. conseguiu entrar? Eu consegui, Vivian. Ah, conseguiu? Bia. Bia. Não tem problema, eu tô olhando Bia, lá você no quer já que WhatsApp. manda o nome? Por favor, Otávio, manda o nome aí para mim, Então tá, vou te mandar. tá? Aí eu mandei a senha numérica e também tem a senha de letras. Tem que ser igualzinho, porque senão o pessoal não consegue entrar, tá? Essa agora, pessoal, é uma atualização que o Zoom colocou, que é para ter mais segurança nas nossas aulas, né? Então, obriga todo mundo a colocar senhas, né? Então, uma pessoa que não consegue ter a senha, não consegue acessar as aulas, coisa que antigamente, qualquer um que tivesse o link da aula podia acessar, tá? Então, isso é uma segurança a mais para todos nós, né? Ninguém Mas a senha vem consegue. junto com o link, então. Oi? Mas a senha vem junto com o link. Isso. Tá? Mas, por exemplo, eu posso divulgar só o link, não posso, entendeu? Porque antes, apenas com o link Assim, você conseguia entrar. Ok? Certinho? Meninos, eu pedi para vocês fazerem algumas tarefas para mim, né? E eu não recebi nenhuma dúvida. Ninguém me procurou com dúvidas em relação à construção do climograma. Então, eu estou entendendo que todos conseguiram fazer. Alguém teve dificuldade na construção daquele climograma? Sim ou não? Sim ou não? Não. Não? Todo mundo conseguiu fazer? Então, ótimo, tá? Depois eu vou ver se eu consigo aproximar a minha apostila aí do seu, da câmera do computador para vocês verem se o de vocês ficou mais ou menos parecido com o que tinha que ser, de acordo com aqueles dados que a apostila trazia, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguém conseguindo aí. Bom, a Ana Júlia conseguiu entrar, Ana? A Ana Júlia está aqui. Acho que é a Duda, que é essa Nayara Farias? Eu acho que é, né? Pessoal, o Álvaro está presente aqui na aula. Parece que tem uns dias que eu não vejo o Álvaro nas nossas aulas. Álvaro, você está aí? Acho que não, né? Bom, então, pessoal, para a gente começar a fazer correção, página 7, por favor, da apostila de vocês, da apostila 2, ok? Apostila 2, por gentileza, página 7. Beleza? Pessoal, vocês têm aí a possibilidade de conseguirem ativar o microfone de vocês para conversar comigo, tá? Então, se houver alguma dúvida, vocês podem conversar comigo. Habilita aí o seu microfone e fala comigo. Eu vou pedir para a Duda me chamar no particular. Tá? Todo mundo conseguiu abrir aí a página 7? Então, vamos lá, ó. Letra A. Então, na página 6, nós temos um mapa que fala dos climas, certo? Tudo bem? E aí, para responder a letra A, a gente tem que observar esse mapa dos climas,
certo? Tudo bem? E aí pede o seguinte, qual que é o clima, os climas que predominam dentro aliás, quais são os climas que existem dentro dos Estados Unidos e qual é aquele que predomina? Bom, quais climas tem dentro dos Estados Unidos? Fácil, só olhar a legenda, não é? Então, a legenda do mapa lá da página 6 já tem para nós os climas que tem. Clima polar, clima frio, frio de montanha, subtropical, semiárido, deserto, mediterrâneo, temperado e tropical. Ok? Certo? Então, esses são os climas que tem dentro dos Estados Unidos. Era só olhar o mapa da página 6. Só que a letra A ainda tem algumas coisas para a gente responder. Como, por exemplo, qual é o clima que predomina? Ok? Então, qual clima que predomina? Qual é a cor que mais chama a atenção aí? É o verde claro, temperado. Isso, clima temperado, ok? Então, o clima temperado é o clima que vai predominar, certo? Esse clima que predomina é o clima temperado, é o que vai ter na maior parte aí, né, do território dos Estados Unidos. Só que lembra, turma, que quanto mais próximo do litoral, mais úmido vai ser esse clima, ou seja, mais vai chover. Agora, quanto mais para o interior dos Estados Unidos, a gente vai perceber que mais seco vai ser. Por que mesmo? Alguém se lembra que eu expliquei isso? Alguém lembra, turma? Oi, Bia, qual que é a pergunta? Oi? Tudo bem? Prazer? Qual que é a pergunta? Ó, então a gente viu que o clima que predomina dentro dos Estados Unidos é o clima temperado, não é? Só que eu comentei com vocês que aqueles locais do clima temperado que estão mais próximos do oceano, chove mais. E aqueles locais dentro do clima temperado que estão mais distantes do oceano são aqueles locais que chovem menos dentro da zona temperada. Por que que isso acontece? Alguém se lembra? Você falou que era por causa das montanhas. Não. Daí as nuvens chovem mais perto do litoral. E aí, para lá do litoral, não chega as nuvens. Isso, não tem a ver com as montanhas nesse caso, tá? Então, próximo ao litoral, chove mais porque estão mais próximos ali da região litorânea, aonde tem a maior formação de nuvens, ok? Enquanto que naqueles locais que estão mais distantes, a gente percebe que são locais que não vão conseguir chegar, essas nuvens não vão conseguir chegar até lá, porque elas estavam carregadas de vapor de água, e aí esse vapor acabou sendo descarregado ali pertinho do litoral, naquelas áreas mais para o interior. A gente percebe que elas não tiveram força de chegar. Tudo bem? Certo? Letra B. Na letra B, a gente pede aqui para responder quais são os tipos de vegetação dos Estados Unidos. O que a gente tem que olhar? Na página 7, a gente tem que olhar os tipos de vegetação. Onde que eu enxergo esses tipos de vegetação? Eu olho na legenda, certo? Tudo bem? Então, olho lá na legenda quais que são os tipos que eu encontro. Eu encontro a tundra, a floresta boreal ou floresta de coníferas, a floresta tropical, a subtropical ou temperada, as estepes e pradarias, a vegetação desértica e semiárida, a mediterrânea e a vegetação de montanha. Ok? Todo mundo conseguiu fazer? Tudo bem sobre isso? Sim. Oi. Conseguiu? Eu consegui. Então, ótimo. Seguinte, ainda na letra B, pede para a gente dizer qual é dessas vegetações que vão predominar. Ou seja,
Fala aí para mim, quais que são as 3 cores que ocupam as maiores áreas? É a floresta subtropical, temperada. Depois é estepes e pradarias. E depois é a vegetação desértica e semidesértica. Isso, muito bem. Certinho. Ok? Todo mundo conseguiu? Todo mundo conseguiu fazer? Sim. Perfeito. Então, essa letra B, letra A, facinho, né? Aí na letra B, pede para a gente relacionar os climas com a vegetação. Então, se eu pegasse um mapa e colocar em cima um do outro, o que eu conseguiria observar? Certo? Então, ó, no clima, onde tem o clima temperado, que vegetação eu tenho? Lembra aquela tabelinha que eu passei para vocês? Lembra? Então, deixa eu ver. No clima temperado, eu tenho uma predominância da floresta temperada, que recebe o mesmo nome. Ok? Tudo bem? Ô, Bia, eu tenho uma dúvida. Aqui na tabela do clima, tem o clima semiárido. E ele domina quase toda a região aqui. Só que você vai olhar na tabela da vegetação, tem um pedaço de vegetação desértica. E aí tem um pedaço de vegetação de montanha. Depois tem floresta boreal, tudo no mesmo clima. Isso. É porque a gente não tem aí uma detalhação, tá? Quando a gente fosse ver dentro dos lugares que são pertencentes, por exemplo, a esse clima tropical, a gente teria bem aqui na região, compartilhar um mapa com vocês, tá? E aí vocês vão conseguir visualizar melhor. Quando a gente observa o território dos Estados Unidos, ver se vocês vão conseguir enxergar. Estão enxergando esse mapa? Se a gente for observar mais ou menos aqui assim, ó, a gente tem uma cadeia de montanhas aqui. Olha lá no mapa de vocês de clima. Toda essa região aqui é de clima temperado, tá? Só que quando eu vou olhar detalhadamente o território dos Estados Unidos, eu vejo que aqui tem uma formação de montanhas. Então, aqui teria o clima de montanha. Então, quando eu observo que nessa área é um clima semiárido, um clima desértico, lembra quando eu mostrei o relevo, a gente viu que nessa área toda de relevo? Então, apesar de nessa área aqui predominar o clima semiárido, o clima desértico, eu vou observar que lá naquelas áreas de maior altitude, eu vou ter vegetação de montanha, ocupando que lugares? As áreas mais elevadas, que são as montanhas. Ok? Certo? Então, perfeito. Deixa eu interromper aqui esse compartilhamento. Então, vamos lá. Então, no clima temperado, predomina a floresta temperada. Aonde é o clima subtropical ou clima temperado também, né, que é um pouco mais frio, né, a gente tem as florestas subtropicais, ou então as estepes e pradarias, tá? Então, onde é o clima subtropical, a gente tem as estepes e pradarias. Aonde nós temos o clima tropical, lá na região do Havaí, a gente tem a floresta que recebe o mesmo nome desse clima, floresta tropical. Aonde é a área desértica e semiárida, eu tenho vegetação desértica. A vegetação desértica, se vocês bem se lembram, é composta pelas xerófitas. Alguém lembra o que são as xerófitas? Responde aí para mim. São tipo cactos. Isso, os cactos, muito bem, tá? Na região de frio, né? Na região que fica ali bem próximo ao círculo polar, eu tenho a floresta boreal, também chamada de floresta das coníferas. Tudo bem? Certo? Agora, Parece um musgo? não. A floresta boreal é aquela que tem árvore em formato de cone. Né? Isso, é aquela que tem formato de Ah, cone, linda formato de aquelas árvore árvores. de Natal. Tudo bem? Certo? Bia, Oi. você pode repetir para mim a vegetação do temperado e tropical? É que eu perdi essa. A do temperado é floresta tropical. Desculpa. No clima temperado, floresta temperada. E no clima tropical, floresta tropical. Tá, obrigada. Ok?
certo? Então, perfeito. E lá no polar, aí sim a gente tem a tundra, que são aqueles musguinhos que vão se desenvolver lá na região do Círculo Polar Ártico, onde grande parte do ano aquela região fica recoberta por gelo. Tudo bem? Certo? Aí sim, a Gabi, é aquela regiãozinha que tem aquela vegetação que dura no máximo 3 meses. Ok? Pessoal, aí agora vamos para a página 10, né? Certo? Página 10. Na página 10, a gente tem uma tabela com dados referente a Nova York, lá nos Estados Unidos. Tudo bem? E aí, a gente tem que dar uma olhada nesses dados para conseguir responder as questões 1 e 2. Então, ó, número 1, letra A. Qual é a média mensal de pluviosidade registrada? Como que eu faço para registrar a média? Então, eu quero saber o quanto que choveu mais ou menos dentro de Nova York no ano. A média. Como que eu faço a média? Não sei se vocês acertaram. Vamos lá. Eu vou somar tudo o que choveu a cada mês. Então, 87 mais 83 mais 104, até chegar ao quanto que choveu no mês de dezembro, ok? Que vai totalizar 1.201 milímetros, ok? E aí, depois eu divido esse valor pelo número de meses. O ano não tem 12 meses? Então, 1.201 dividido por 12 vai dar mais ou menos aí 100 milímetros por mês. Então, qual que foi a média de chuva dentro de Nova York ao longo do ano? A média foi de 100 milímetros ao mês. Todo mundo entendeu como é que se calcula a média? Já deve ter feito isso em matemática algumas vezes, não é? Todo mundo conseguiu entender? Sim? Mais ou menos. Ó, a média, ela é a soma. Vamos pensar o seguinte. Eu quero saber qual que é a média da mesada que vocês recebem no 8º ano. Então, vamos lá. A Ana Júlia recebe R$ 50 de mesada. A Ana Luísa Tavela recebe R$ 20. A Bianca recebe 10. O Denis não recebe nada. Rafael Engel ganha R$ 100 por mês. Nossa Senhora. E aí, o que eu vou fazer? Então, eu vou pegar o valor que cada um recebe e vou somando todos os valores, ok? Tudo bem? E aí, eu vou dividir pelo número de alunos esse valor. Sei lá, por exemplo, na média, cada aluno recebe R$ 30 de mesada por mês, ok? Só que, por exemplo, o Engel ganha R$ 100 na realidade, mas na média, ele ganha a mesma coisa, por exemplo, que o Denis, que não ganha nada. Tá? Então, a média é isso. Eu pego o valor que choveu ao longo de cada mês, vou somar, e esse resultado eu vou dividir pelo número de meses, para eu saber o quanto que choveu na média dentro de Nova York. Então, eu vou somar o quanto de que foi registrado de precipitação, ou seja, de chuva, ao longo de cada mês. O resultado vai dar mais ou menos 1.201, tá? Beleza. Então, dentro de Nova York, ao longo de um ano, choveu 1.201 milímetros. Mas na média, durante cada mês, choveu mais ou menos quanto? Aí eu vou pegar esse número e dividir pelo número de meses, ok? E aí, como que eu faço isso? Eu pego esse valor somado, 1.201, e divido por 12 meses. E aí, o resultado vai dar mais ou menos 100 milímetros por mês. Beleza? Bia, Oi. 1.201 milímetros por ano é muita coisa ou é pouca coisa? É bastante coisa, tá? Imagina, por exemplo, que eu tenho uma caixa d'água que tem 1 metro quadrado. O que é 1 metro quadrado? Imagina que eu vou pegar uma área e vou fazer com que aqui tenha 1 metro, aqui tenha 1 metro, aqui tenha 1 metro, tenha 1 metro. Ok? Certo? E vou colocar uma caixa, vou colocar dentro dessa caixa d'água que tem 1 metro em todos os lados dela, vou colocar uma régua e vou medir quantos milímetros a água vai alcançar ali. Então, é como se ao longo de todos esses meses, acumulado, choveu 1.201 milímetros dentro daquela régua. Então, peguei aquela caixa e vou colocar a régua lá dentro. Não é propaganda do ângulo não, tá?
porque eu já trabalhei no ângulo antes. E aí, pessoal, o que eu vou observar? Que 1.201 milímetros foram registrados. Quanto que dá isso, mais ou menos? 1,20 m, tá? Mais ou menos. Então, eu tenho mais ou menos 1,60 m, vai dar um pouquinho para cima da minha cintura. Isso é muito. Significa que a cada metro quadrado da cidade de Nova York recebeu 1.200 milímetros ao longo daquele ano, tá? É muita coisa. Por exemplo, tá marcando aqui para nossa região de Alpenas, deixa eu ver, 5 milímetros, ou seja, meio centímetro, é muita pouquinha coisa, isso aqui, né? Agora, deixa eu ver, um tantão, 1.200 milímetros é muita coisa, tá? Letra B. Qual é a temperatura média mensal registrada? Como é que eu vou ter que fazer essa conta? O mesmo princípio. Eu vou somar a temperatura de todos esses meses aqui, ok? E aí eu vou pegar o valor registrado e vou fazer o quê? Dividir pelo número de meses. A soma vai dar mais ou menos 150, 151 graus. Eu divido pelo número de meses. Quantos meses são? 12. A conta vai dar mais ou menos 12,5, tá? Então, a média de temperatura dentro de Nova York foi de 12,5 graus Celsius, ok? Por que é a média, gente? Que eu não estou considerando aqueles dias que fizeram mais, aqueles dias que fizeram menos calor, né? Então, eu estou fazendo uma média. Na média, qual que foi a temperatura lá de Nova York? Olha, por exemplo, a coluna lá de temperatura. O mês de janeiro fez menos 0,3 graus Celsius. Só que no mês de julho fez quase 25. Olha que diferença, né? Só que na média, todos os meses tiveram uma temperatura parecida, tá? Isso é média, não revela a realidade da temperatura de cada mês, ok? Então, é a mesma coisa. Pessoal, aí a letra C pede para a gente calcular a amplitude térmica. Lembra que eu expliquei que a amplitude térmica é o tanto que varia da mínima temperatura até a máxima temperatura registrada? Então, vamos ver. Qual que foi a temperatura registrada mais elevada? Foi 24,9, não é? Qual que foi a menor temperatura registrada? Menos Menos 0,3. 0,3 graus Celsius. Então, para eu saber qual que é a amplitude térmica, eu tenho que fazer uma subtração. Eu pego a temperatura maior e subtraio a temperatura menor. Vocês já estudaram como é que faz operações com números com sinais opostos, positivo e negativo? Sim? Então, beleza. Já, a gente já Como que vai estudou ficar? Ó, mesmo. perfeito. Então, como que vai ficar? Eu vou subtrair a maior temperatura da menor temperatura. Então, vai ficar 24,9 menos... Qual foi a menor temperatura? Menos 0,3. Sinais que são iguais nesse tipo de operação, o que acontece? Eles somam, não é? Então, como que vai ficar? 24,9 mais 0,3. Quanto que vai dar? 25,2, não é? Não é isso, turma? Todo mundo conseguiu compreender o raciocínio? Sim. Então, 24,9 menos 0,3 significa que vai ficar 24,9 mais 0,3, que vai dar resultado igual a 25,2 graus Celsius. Significa, então, que da temperatura mínima registrada até a temperatura máxima variaram 25,2 graus Celsius. Eles têm esse valor de diferença, ok? Tudo bem? Dúvida por enquanto? Não? Ó, eu vou tentar colocar aqui pertinho da câmera o climograma desse local de Nova York que tem os dados aqui apresentados para vocês. Então, ó, tá vendo o climograma? Tá conseguindo enxergar? Então, ó, as barrinhas da temperatura, elas deveriam ficar, da chuva, elas deveriam ficar mais ou menos no mesmo nível. E olha aqui a curva da temperatura.
né? Ela vem da temperatura negativa, lembra que deu 0,3? Aí ó, a Gabi tá me mostrando, dela ficou certinho, né? E aí ela vai até lá 24,9 e desce aqui no final do ano para próximo de 0 grau, ok? Então, eu espero que o climograma de vocês tenha ficado mais ou menos com esse formato aqui, tá bom? Não sei se está espelhada a imagem, se não. Então, aqui, a temperatura negativa, registrada em janeiro. No meio do ano, no verão, a temperatura sobe e no final do ano a temperatura baixa. Mas olha ao longo do ano a quantidade de chuva. Variou muito a quantidade de chuva dentro de Nova York? Não, foi mais ou menos a mesma coisa, né? Em alguns locais, turma, a gente percebe que em certas épocas do ano a chuva é muito grande, em outras épocas do ano a quantidade de chuva é muito pequena, tá? Então, espero que vocês tenham conseguido produzir um climograma mais ou menos parecido ao que eu mostrei para vocês, ok? Bia, Oi. eu ainda não entendi muito bem o que essa linha aí, ela representa. A temperatura, Não. ó. Deixa eu tentar aproximar aqui de novo. No climograma, de um lado, a gente tem, deixa eu ver onde fica marcado, ó. Do lado de cá, no meu mapa, no meu gráfico, ele está mostrando a quantidade de chuva e do lado de cá a temperatura, certo? Então, quando eu olho lá na tabela e vejo que no mês de janeiro choveram 87 milímetros, eu vou ter que olhar nesse local aqui e vou perceber que choveu mais ou menos 87 milímetros, certo? Então, a barrinha, eu vou olhar no valor dos milímetros, que é a quantidade de chuva, tá? A linha, ela vai indicar a temperatura para nós. Então, no mês de janeiro, qual que foi a média de temperatura? Menos 0,3 graus, não é? Então, olha onde está a bolinha da temperatura. Está abaixo de zero, consegue ver isso? Significa que a temperatura no mês de janeiro foi abaixo de zero, 0,3. Só que olha, por exemplo, no mês de julho, por exemplo, a temperatura foi 24,9. Olha aqui, está entre 20 e 25, certo? Entendeu como é que ficou? Aí, depois que eu fiz esses pontinhos mostrando a média da temperatura ao longo de cada mês, eu simplesmente vou unir essas linhas aqui, esses pontinhos para formar uma linha, tá? Essa linha indica a variação da temperatura daquele lugar ao longo de um mês, ao longo de um ano. Qual é o lugar que a gente está estudando? Nova York, nesse caso aqui, tá? Então, por exemplo, quando eu olho o mês de julho e vejo que a temperatura foi 24,9, foi a maior temperatura. Quando eu vejo que em janeiro fez 0,3, foi a menor temperatura registrada, ok? Conseguiu entender ou não? Entendi, Bia. Obrigada. Por nada. Pessoal, vocês têm que me perguntar sempre, ok? Não deixa para depois. Enquanto isso, eu vou lembrá-los. Quem ainda não me mandou o nome, me manda lá no bate-papo, tá? Deixa eu ver se mais alguém me mandou alguma mensagem aqui com dúvida. Pessoal, na página 12, nós temos dois exercícios que vão falar sobre furacões, né? Na página 11, tem uma reportagem falando sobre Houston, um local que foi devastado por um furacão, sofreu com inundações e a população acabou sofrendo muito com isso, né? Porque faltou energia elétrica e assim por diante, né? Então, vocês deveriam ter lido aquela reportagem sobre o furacão Houston para conseguir resolver, né, essas duas questões. Então, olha o número 1. Que região dos Estados Unidos foi atingida pelo furacão Harvey? Qual região foi? Qual que é o nome que foi? Na região do Texas. Isso. Qual o nome da área? Houston, a cidade de Houston, lá no Texas, né? No estado do Texas. Acho que isso ninguém teve dificuldade, até porque está lá no título da reportagem. Olha o número 2. Quais foram as consequências da passagem desse furacão por Houston, né? Então, para começar, o furacão, ele acabou provocando
inundações. Não fala isso, que a população acabou muitas ficando isoladas, porque ficaram ilhadas, né? Porque choveu e as casas ficaram isoladas, né? Então, a primeira coisa, inundação. Depois a gente viu que faltou energia elétrica. Não foi isso que fala lá, que a população ficou com falta de energia elétrica? Teve aí também danos nas estradas e muitas pessoas ficaram o quê? Desabrigadas. Então, a gente pode ver ao longo desse texto essas consequências que foram muito negativas para a população, certo? Vamos repetir quais são? Inundações, falta de energia elétrica, dano nas estradas e falta de moradia para a população. Elas ficaram desabrigadas. Beleza? Certinho? Vamos aí, ainda na página 12, para o exercício 1, falando das formas de relevo. Ok? Então, olha só. Aí temos um mapa que é mais ou menos parecido com aquele mapa que eu já mostrei para vocês ao longo da nossa aula, né? Então, olha só. Observando as altitudes do território estadunidense, que formam o relevo, predomina no centro-leste. Olha só. Centro-leste, deixa eu mostrar para vocês qual região que é essa, tá? Centro-leste vai pegar essa região aqui para cá, em direção ao Oceano Atlântico, tá? Qual forma de relevo que predomina nessa área? Alguém sabe? Alguém lembra? É os planaltos. Planície. Lembra que eu expliquei para vocês o significado daquelas cores relacionadas às altitudes, né? Então, do centro para o leste, predomina os planaltos e as planícies. Tudo bem? Certo? Ainda a segunda parte da letra A. Qual é o relevo mais marcante da região oeste? Então, aqui, ó, nessa região, qual é o relevo que mais predomina? Alguém lembra? As cordilheiras. Isso, as montanhas, as cordilheiras, não é mesmo? Certo? Então, perfeito. É só saber interpretar. Olha a letra B na página 13. E aí, eu lembro que eu coloquei para vocês, né, uma tabela no slide mostrando os principais rios dos Estados Unidos. Então, vamos lá. Quais são os maiores rios dos Estados Unidos e para onde correm? Ou seja, para onde é que eles vão estar? É no leste, oeste ou no centro? Então, vamos começar no oeste, nessa região aqui, ó. No oeste, qual é o principal rio? Rio Colorado. Isso, certo? Então, lá no oeste, Rio Colorado. No centro, nós temos dois rios, tá? Na porção central, dois rios. Então, esses dois rios vão correr na área central, são o rio Mississippi e o rio Missouri, certo? Eles estão até bem destacados aqui. E na parte leste, nós temos também dois rios. O rio Hudson e o rio São Lourenço, tá? Então, mais uma vez repetindo. Na região oeste, corre o rio Colorado. Na porção central, o rio Missouri e o Mississippi. Na porção leste, lá próximo ao Oceano Atlântico, corre o rio São Lourenço e o rio Hudson. Beleza? Facinho também. E aí, pensando no clima, relevo, hidrografia. Quais que são as áreas dos Estados Unidos mais favoráveis à ocupação? Ou seja, no oeste, no centro ou no leste, que é mais fácil a população habitar? Onde vocês acham que é? Hein? Na região leste? Por que região leste? Quem que falou? O Alexandre. Alexandre, por que você acha que é na região leste? Eu acho que é por causa que tem menos montanha. Isso, perfeito, tá? Então, a região leste é a região mais favorável à ocupação, porque ela é uma área mais plana.
além de ser mais plana, ela também vai ter rios que vão possibilitar a população fazer uso dela. Tudo bem? Dessas águas. Ok? Certo? Beleza? Alguma dúvida, turma? Não? Então é o seguinte, eu não vou ter tempo. Eu passei a página 16 para vocês, eu não lembro mais. Ou ainda não? É 16. Não? Ó, na próxima aula, a gente vai falar como que os Estados Unidos conseguiu se tornar essa grande potência que é hoje. Aposto que todo mundo deve ter visto já um filme, uma música, algum produto que veio dos Estados Unidos, né? Então, por que que os Estados Unidos é tão rico? A gente vai estudar isso nas próximas aulas, tá bom? Certinho? Não tem tarefa, mas nós nos encontramos agora na segunda-feira. Tem uma surpresa para vocês segunda-feira. Tá bom? Ô, Bia. Oi. Ô, Bia, eu tenho uma dúvida. Não sei se vai dar tempo. A gente tem aula sexta-feira. Não sei se vai dar tempo, mas fala, Gabi. Sexta-feira diz que você tem aula de história. Como assim? Quinta-feira com vocês? Ô, Bia. Fiz que é aula de história. Não. Eu tenho aula sexta-feira com vocês. Primeira aula. Ô, Bia. Gabi, deve ter olhado na do Gabriel. O climograma é pra mandar pra você? Não precisa, tá? Não precisa, não. Tudo bem? Mas tá realmente escrito que tem história na quinta-feira, eu vi isso. Tá lá seu nome. Mas comigo? Aonde É, tá? com você, Lá no né, horário? História com a Bia. Uai, no meu tá Lá no escrito horário? Paulo Paulo mesmo. Eu falei. Peraí que eu vou pegar o horário. Rafaela. Você não olhou do seu irmão, não? O meu irmão não tem Ô, aula. Bia, é só história. História é Paulo, não é Bia. Porque com vocês esse ano eu dou Estou. aula só de geografia. História Mas- pra mim também tá Paulo, não tá Bia, não. Não, mas na sexta-feira tá assim. História Tem um Beatriz. dia que tem a Bia de história. Estão querendo que eu fique mais tempo com vocês, Gabi. Eu também queria, mas, né? Né? Então, pessoal, nossa próxima aula é sexta-feira. Não tem tarefa, mas na sexta-feira eu vou passar para vocês um Google Forms. Tudo bem? Certo? Falando depois que eu terminar de falar dos Estados Unidos, eu vou falar essa tarefa para vocês no Google Forms. Tá bom? Certinho? Então, turma, beijos. Dá tempo ainda de quem não me mandou o nome lá no bate-papo me mandar. Ok? Certinho? Então, tchau, turma. Quem quiser saindo da aula pode sair para dar tempo de tomar uma aguinha, tomar um café. Depois vocês vão. Tá Olha bem? o horário dessa filha. Tchau, Bia. Tchau, gente. Fica com Deus, viu? Eu vou olhar, Gabi, vou conferir, mas a aula com vocês de história não tem. Tá bom? Tchau, gente. Tchau, Beijos. Fica Ô, com Bia, Deus. é do Paulo mesmo. É do que tá Paulo aqui. mesmo? Acho que a Gabi que tá com muita saudade de mim, só pode. Eu não consigo ver, ô, Sofia. Não consigo ver. Tá? Tá aqui, ó, aqui embaixo. Mas não tá meu nome, não. Não, tá do Paulo. Então tá bom.